Questão dos fluidos também. Se a gente pegar o ASME 8, divisão 1, né, lá no UW12, que é o parágrafo que trata desse assunto, ele vai trazer ali algumas informações referentes à solda. Então ele vai falar assim, ó, se eu tenho, por exemplo, eu posso ter várias eficiências de junta na solda. Eu posso ter uma solda com eficiência de junta 0,7 ou 0,85, que é o caso dos compressores de ar fabricados em série. Se você pegar lá o processo, o prontuário dos equipamentos, você vai ver lá qual que é a eficiência de junta, né? 0,85 vai estar lá. O que isso significa? Se você for lá no W12, você vai ver quais os ensaios precisam ser executados para garantir uma eficiência de junta 0,85, ou 0,7, ou 0,65, que a maioria das vezes é o visual, né, para essas eficiências de junta. O que seria o visual? Viu, tem solda dos dois lados, está aprovado. É mais ou menos isso. Então, esse é o critério. Agora, e se eu precisar, por exemplo, de uma eficiência de junta 1? Aí lá no W12, no ASME 8, divisão 1, W12, vai falar qual que é o critério. Aí lá está escrito radiografia ou phased array. Então imagina que eu vou fazer uma inspeção num vaso de pressão e, claro, se tem prontuário tudo certinho, eu vou lá avaliar. Se o prontuário está falando que a eficiência de junta 1 está aprovado, tá beleza. Vou fazer a minha comparação com base naquilo que eu já falei aqui, medição de espessura realizada com a espessura mínima. Se tiver aprovado, aprovado, acabou. Agora, caso você esteja reconstituindo um prontuário de um equipamento como esse, que exige eficiência de junta 1, a ideia é você o quê? Garantir a eficiência de junta 1 antes de elaborar o prontuário. Então, você vai precisar executar um ensaio complementar, e não apenas a medição de espessura e o visual. Agora já vai entrar, talvez, a radiografia, phased array. Então, imagina que você precisa aplicar esse ensaio para garantir a eficiência de junta 1. Quais processos que exigem isso? Eu vou falar um aqui. Processo de refrigeração de indústrias, né, como frigoríficos, indústrias de laticínio, alimentícias, que precisam de ambientes refrigerados, como câmeras frias, utilizam muito o NH3, que é a amônia, para fazer essa refrigeração. E o NH3 é um fluido considerado tóxico, letal, inclusive, dependendo da quantidade ingerida. Então imagina o seguinte, se ele é tóxico ou letal, o meu equipamento, o meu vaso de pressão que foi fabricado em aço carbono, ele tem que ter uma eficiência de junta 1. Está lá no UW12. Então, caso eu vá reconstituir um prontuário de um equipamento como esse, obrigatoriamente eu preciso fazer um ensaio complementar. Então, imagina que o conhecimento, a especialização é importante por isso. O que eu já vi muito no mercado? Muitos prontuários reconstituídos com eficiência de junta 0,7 para vasos de pressão com fluidos letais. Então imagina que isso não pode acontecer. Isso é um erro de critério do profissional. Marcos, mas espera aí então, vamos falar o seguinte. Isso aí dá uma multa? Dificilmente um auditor do Ministério do Trabalho vai pegar uma situação como essa. Nós fizemos uma auditoria recentemente, você lembra disso? E na auditoria nós pegamos muitos casos como esse. Tá, por que nós pegamos? Porque eu vou lá analisar, eu vou analisar com o meu conhecimento. Um profissional que é um auditor da Receita ou um auditor do Ministério do Trabalho, ele vai avaliar com o conhecimento dele, não com o meu. Então, provavelmente, ele não vai pegar uma situação como essa. Só que por que tem que mudar? Por que o cliente que tem uma situação como essa, ele tem que corrigir? Porque se tiver um litígio, sei lá, teve uma explosão de um equipamento como esse, vazou produto, matou 2 pessoas, 3 pessoas dentro da fábrica. Se tiver uma situação como essa, e pode acontecer, isso não é algo que nunca pode acontecer, pode sim acontecer, não vai aquele fiscal lá, que não sabe. Eles vão contratar, o Ministério Público vai contratar ou vai chamar o melhor que eles têm para fazer o quê? Uma análise do que aconteceu, uma avaliação. E aí essa investigação vai ser muito mais profunda. Eles vão pegar aquele documento e vão ficar não talvez 10 minutos olhando nele, vão ficar o dia todo analisando. E aí eles vão pegar esse erro. E aí se pegar o erro, o que acontece? Cara, uma empresa como essa fecha. Tantas multas de tantas indenizações que vai pagar. Agora você imagina, claro que a gente está falando aqui sobre dinheiro, custo, mas e a vida daquele profissional? E a vida dos 2 ou 3 pessoas que morreram ali por conta de uma falha de um profissional habilitado, que não avaliou corretamente
aquela solda, né? Não avaliou corretamente a eficiência de junta do equipamento. Ah, mas pode ser que o cara não avaliou, mas ele está correto. Cara, beleza, ótimo, aí não vai acontecer nada. Mas e se acontecer? Tá ali o erro. Aí o profissional habilitado ele vai responder criminalmente junto com, né, a própria empresa, o cliente dele.